Paz do Senhor Jesus, amados irmãos, eu trago uma palavra do coração de Deus para o teu coração, para essa semana, para esse mês, para esse ano. Amém? No livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 10, a parte B, que diz assim: E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Amém? Jesus, ele tem um encontro que vai marcar para sempre a vida de Pedro. Pedro, que vem de um mar calmo, né, de um mar não muito agitado durante a noite, mas em que ele não consegue pescar nenhum tipo de peixe. Pela manhã, na beira da praia, a palavra de Deus diz que Jesus está ministrando a uma multidão. E aqueles pescadores estão lavando as suas redes, porque não conseguiram pegar nenhum tipo de peixe. Jesus, a Bíblia diz que ele se aproxima do barco de Pedro, empresta esse barco e continua ministrando a palavra. E logo depois ele olha para Pedro e diz: afasta o teu barco da beira da praia e lança-te ao mar alto, né? E a Bíblia diz que nesse período já era pela manhã no mar. E o mar já estava mais agitado, as ondas grandes e o mar mais violento. Mas na noite anterior, Jesus não estava no barco de Pedro. Pedro estava lutando sozinho. Pedro estava sem proteção nenhuma, sem direção nenhuma. Porque o que ele estava ali lutando para conseguir, ele não conseguiu. Porque sozinho a gente não consegue nada. Sozinho a gente não faz nada. Da nossa maneira, a gente não faz nada. Então a Bíblia diz que no outro dia, aleluia, pela manhã, porque a noite de Pedro foi frustrada. Mas a palavra do Senhor diz que ainda antes que houvesse dia, o Senhor já existia. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. A palavra de Deus diz também que o choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. E a frustração de Pedro, a tristeza de Pedro, a angústia de Pedro, né? Ele estava exposta pela manhã, a preocupação. Mas pela manhã ele encontra com Jesus. Pela manhã Jesus empresta esse barco. Pela manhã Jesus entra naquele barco. E a partir daquele momento a direção não é mais de Pedro. A direção é do próprio Jesus Cristo que criou os peixes. É do dono do mar. Então ele diz: lança a tua rede ao mar alto, né? Ele diz: lança-te. E ele lança aquela rede. Pedro não está mais lutando sozinho. Agora Jesus entra no barco. E o que Jesus está dizendo para alguém nessa noite, através dessa mensagem, é: sozinho você não vai conseguir, mas se você emprestar o meu barco, eu entro nele essa semana, eu entro nele no mês de agosto, de setembro, de outubro, novembro e dezembro, e vou fazer o extraordinário acontecer na tua vida. Sozinho você não vai conseguir, mas comigo dentro desse barco as coisas serão grandiosas. A Bíblia diz que Pedro, aleluia, vai dizer para Jesus: nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Pedro não conhecia Jesus. Pedro não sabia quem era Jesus. Mas ele diz: sobre a tua palavra, sobre o teu comando, sobre a tua direção, eu lançarei a rede. Meu Deus, é muito forte. O que tem alguém agora aqui através dessa mensagem precisando é de uma direção de Jesus. O que tem alguém através aqui dessa mensagem que Jesus me fala eles precisam ouvir essa palavra. Eles precisam deixar eu entrar no barco e fazer a minha vontade dentro desse barco e dar a direção. Porque era dia, o mar estava mais agitado ainda. Agora não pela preocupação de Pedro, mas porque era o tempo do mar estar agitado. Mas quando Jesus está no barco conosco, o mar pode estar alto, as ondas podem tentar te matar. Mas se Jesus está dentro do barco e está no comando, nenhum mal pode acontecer na tua vida. Então o que Jesus está dizendo é: me empresta o teu barco, deixa eu entrar nele e deixa eu tomar a direção. E a Bíblia diz que em alguns segundos, muitos peixes começaram a entrar naquela rede. Muitos peixes, muitos. Era tanto peixe que quase afundava aquele barco.
Tem gente que já tem muita coisa nas suas mãos, mas não sabe administrar, por isso está afundando. E já tem pessoas que estão passando por uma necessidade, por algo tão grande e precisando de alguma coisa para suprir uma necessidade que já não está mais aguentando. Está dizendo, se Jesus não vier e não falar comigo, se Jesus não entrar no meu barco, se Jesus não fizer alguma coisa, eu vou afundar, eu vou morrer, eu vou me matar. Se Jesus não entrar no meu barco, acabou tudo para mim. E é por isso que Jesus me incomodou para trazer essa palavra. Para dizer que você não vai morrer, para dizer que você não vai afundar, para dizer que a depressão não vai te matar, que a angústia, aleluia, está caindo por terra agora, porque Jesus entrou no teu barco. Para dizer, aleluia, para que ele é o dono dessa situação, não é mais tua. É só você ouvir a voz do Senhor. É só você dizer, Senhor, tá dando tudo errado na minha vida. Mas sobre essa palavra que o Senhor está usando os lábios, aleluia, dessa mulher, eu vou ouvir a tua voz e eu vou fazer conforme a tua palavra. Ei, descansa teu coração, porque quando Jesus entrar no barco, as coisas mudam, se transformam, mas quando Jesus não está no barco, a tendência é você desistir daquilo que queria fazer. E a Bíblia diz que era tanto peixe, Pedro começa a pedir ajuda. Deus olha para Pedro e ele diz, era quem eu queria. Porque quando ele levanta uma liderança, ele precisa que essa liderança enxergue pessoas que trabalhem e que honrem ao seu redor. E ele diz assim, está afundando, eu preciso de ajuda, preciso que alguém, venha me ajudar. E a Bíblia diz que eles vieram. E Jesus disse, é alguém que eu precisava. Tem gente que está quase afundando, mas não pede ajuda. Deus está dizendo, pede ajuda. Ele está te liberando para fazer isso, mas não pede ajuda para a pessoa errada, pede ajuda para a pessoa certa. Tem muita gente querendo saber do teu problema e menos ainda querendo te ajudar, mas no meio vai ter alguém que vai ajudar você a não naufragar. O Senhor, a Bíblia diz que ali foi uma pesca maravilhosa, extraordinária. E o que Jesus está dizendo é que essa semana vai acontecer algo tão extraordinário, tão espantoso, de tão grandioso que vem do céu para a tua vida, que você vai dizer, eu não acredito que está acontecendo comigo. Aí você vai lembrar dessa palavra e vai dizer assim, eita, mas Jesus falou que ia entrar no meu barco. Agora eu não estou mais sozinho. E a Bíblia diz que ele cai aos pés de Jesus e diz, Senhor, ausenta-te de mim porque eu sou um homem pecador. E a Bíblia diz que Jesus fica olhando para ele. E ele diz, Pedro, Ele diz, Simão, a partir de hoje, a partir de agora, você deixa a sua rede. Porque a partir de agora eu vou te ensinar a pescar almas, você será um pescador de homens, de almas. Deus quer usar agora a habilidade de Pedro, que era pescar peixe, para ser pescador de homens. Talvez o que você esteja fazendo não dá mais certo na tua mão, do teu jeito, mas se você deixar o controle na mão do Senhor, até o que ia dar errado vai dar certo. E a Bíblia diz que ele se levanta e segue Jesus. E agora ele vai ser um extraordinário ganhador de almas. E o que Jesus está falando também é muito espiritual, mas também é muito físico, é muito material, é muito financeiro. Deus está dizendo para alguém aqui que não acabou, que está só começando, não te desespera. Talvez você já disse assim, olha, janeiro passou, fevereiro passou, março, abril, maio, junho, julho, tudo deu errado. Quando eu pensei que estava dando tudo certo, a tempestade veio, eu não consigo me levantar. A sensação que eu tenho é de morte e de tristeza. Mas o Senhor está dizendo, não. Eu quero fazer coisas maiores na tua vida. É no meio do teu sofrimento, é no meio dessa tristeza que eu chego para fazer coisas grandes acontecer. Então, nessa semana, que Deus te abençoe, que Deus te honre. E o que Jesus tem para ti é maior do que aquilo que você está segurando e não está pegando nada. Entrega na mão do Senhor as tuas habilidades, porque Ele quer fazer coisas extraordinárias. Quem está mandando você largar a rede não é o homem, é Jesus, porque Ele tem outros planos para você.
Largando a rede, você está largando aquilo que te prendia ao teu passado, ao teu fracasso, à tua tristeza, ao teu desânimo, à tua angústia. Amém? Mas com Jesus nós somos mais que vencedores. Quando nós entregamos na mão de Jesus, coisas grandes acontecem. Então glorifique ao nome do Senhor, exalte a Ele, porque Ele veio te dar essa resposta. Não é o fim, é apenas o começo. Você não largou a rede para morrer, você largou a rede para levantar e se levantar seguindo na direção de Jesus. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus te prospere, que Deus te cure, que Deus te liberte, que Deus te abençoe, que Deus te honre, que as portas se abram, que você seja curado de toda enfermidade e que todos os projetos malignos no mundo espiritual não prevaleçam, mas que percam as forças. Em nome de Jesus Cristo, toda palavra maligna ou contrária contra a sua vida, tudo aquilo que o inimigo tem lançado, arquitetado para te prejudicar, o Senhor está dizendo, não vai prevalecer, porque maior é aquele que tem estado com você, maior é aquele que está no teu barco, maior é aquele que está te direcionando. A partir de hoje você não está sozinho, quem está no comando é Jesus Cristo. Ei, toma posse da tua vitória, compartilha esse vídeo, amém? Pastor Isaíra do Nascimento Barbosa, Deus te honre, Deus honre a tua fé, em nome de Jesus, Deus te abençoe, amém.